Desde os primórdios da humanidade, o homem ainda faz o que o macaco fazia, se comunicar. Essa necessidade criou a linguagem falada e escrita, e assim a comunicação de suas ideias e sentimentos foi desenvolvida. A linguagem é um sistema do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, podendo ser por meio da fala ou escrita. Ela teve seu desenvolvimento no início em gestos, sinais e desenhos, e mais tarde também com a voz. As primeiras formas de linguagem começaram a se desenvolver com as ferramentas rudimentares, que apareceram em cerca de 2 milhões de anos atrás com o Homo habilis. Com a linguagem, nós somos capazes de influenciar e provocarmos mudanças. As mais antigas civilizações se comunicavam por meio de pinturas rupestres que ainda podemos achar em sítios arqueológicos. A escrita surgiu com a necessidade de perpetuar memórias e conhecimentos, sendo fundamental para o desenvolvimento do homem. Desenvolveu-se na Mesopotâmia em 3200 a.C. e posteriormente no Egito, com as escritas cuneiforme e hieróglifos, representadas por símbolos e desenhos. A escrita evoluiu graças ao suporte que se iniciou com tábuas de argila, sucedendo no papiro, pergaminho e por fim nas folhas de papel. A escrita chega ao Brasil em 1500, com a primeira carta oficial ligada ao país, escrita por Pedro Vaz, falando sobre a nova terra, que ficou conhecida como Carta de Caminho, sendo considerado a certidão de nascimento do Brasil. Em 1455 foi criada a prensa de tipos móveis por Gutenberg. Ela era constituída por pequenos blocos metálicos com letras e números em alto relevo, que depois de agrupados eram prensados no papel, formando um texto completo. Foi considerado a invenção mais influente do segundo milênio, permitindo a produção de um maior número de textos, tornando-os mais acessíveis e tendo impacto direto na economia europeia. Já em 1826, após usar betume da Judéia e 8 horas de exposição à luz solar, Niepce descobriu a fotografia. O experimento foi chamado de heliografia. Em 1839, Daguerre expôs um equipamento, daguerreótipo, semelhante à câmera escura, com algumas adaptações. Já no Brasil, o francês Florence descobriu a fotografia em 1832, por um acidente com urina de gato. Descobriu o elemento químico para fixar as imagens. Daguerre popularizou a fotografia apresentando-a à Academia de Ciências da França, comercializando. Após alguns anos, George Eastman fundou a Kodak, que massificou o processo de fotografia. Em 1970, a empresa inventou a câmera digital. Não se sabe exatamente qual foi o exato momento da criação do cinema, mas o mais aceitável por diversos estudiosos foi em 1895, no dia 22 de março, os irmãos Lumière projetaram a saída dos operários da fábrica Lumière para toda a sociedade do incentivo à indústria. Indo agora para a década de 20, em 1927, foi produzido O Cantor de Jazz, o primeiro filme falado da história. O setor de tecnologia só evoluiu mais e mais até a chegada do computador, e em 1995 foi criado o primeiro filme feito totalmente nesse tipo de máquina, o Toy Story. A sétima arte se modificou e cresceu, mas nunca largou a relação profunda em seus espectadores. Em 1896, o físico e inventor Guglielmo Marconi criou o primeiro aparelho de rádio do mundo, revolucionando a comunicação à distância. A voz humana foi transmitida pela primeira vez em 1906 pelo engenheiro Reginald Fessenden, em um concerto de Natal nos navios da Unity Fruit Company. O rádio foi o primeiro dispositivo que permitiu comunicação em massa e a longa distância por todo o mundo. Em 7 de setembro de 1922, foi a primeira transmissão de rádio no país, que ocorreu simultaneamente à Exposição Internacional em comemoração ao centenário da independência do Brasil, inaugurada pelo presidente Epitácio Pessoa. A TV foi criada em 1926 por Vladimir Zworykin. Chegou ao Brasil por Assis Chateaubriand em setembro de 1950. A primeira transmissão foi em 1951 na TV Tupi. Hoje em dia, a televisão é muito utilizada pelos brasileiros, tanto para lazer quanto como meio de comunicação. A internet começou em 1969 nas bases militares americanas, enquanto a Guerra Fria acontecia. A partir das inovações nos anos 90, a tecnologia digital chegou ao Brasil e desde então se tornou indispensável para a sociedade no setor socioeconômico e psicológico. O desenvolvimento tecnológico vem acompanhando esses veículos. Vemos hoje mudanças significativas que revolucionaram todo o mundo. Como eu explico o avanço dos meios de comunicação e como eles se completam? O avanço dos meios de comunicação, ele se dá através do avanço tecnológico. Quanto maior o avanço tecnológico, mais os meios de comunicação vão se completar. Antigamente só existia rádio. Quando surgiu a TV, todos achavam que a rádio ia acabar. Quando surgiu a internet, todos achavam que a internet ia acabar com os outros meios de comunicação. Isso também não aconteceu. Então eu acredito que quanto mais houver avanço tecnológico, maior vai haver a interação entre os meios.